Meus amados irmãos, mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Enquanto você procura na sua Bíblia aí, irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 3, vamos ler até o versículo de número 21. João, versículo 3. Vou pedir a gentileza do nosso diácono Celso. Se tiver aquela máscara fininha, traz para mim, Celso, por gentileza. Essa daqui é um pouco mais grossa. Posso tirar, pastor? Amém. O pastor me deu permissão, uma vez que... Amém. Precisa não, Celso. Precisa mais não, Celso. Uma vez que a gente está distante das pessoas, o pastor nos autoriza a tirar a máscara. Amém? Evangelho do Senhor Jesus Cristo, seu capítulo 3, vamos ler até o versículo de número 21. Todos encontraram? Vou esperar mais um pouquinho. Você que está em casa também, acompanhe na sua Bíblia. João, capítulo 3, vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 21. Um diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Glórias ao Senhor. João capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilheis se te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade, te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como quereis se for falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Um texto muitíssimo conhecido por todos nós,
E antes de mais nada, eu quero agradecer ao meu pastor pela confiança de nos dar nessa noite para que possamos falar algo da parte do Senhor. E interessante, irmãos, que todos nós já lemos esse texto, já vimos, inclusive eu, em particular, acho uma das coisas que Jesus fala para Nicodemos, dá mais importante significado para nós crentes. É um diálogo que ele vem conversando ali com Nicodemos, e lá no versículo 16, ele fala algo importantíssimo, que serve para todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas antes de nós falarmos um pouquinho, eu quero contar para vocês quem era Nicodemos. Você precisa entender, no mínimo, quem era Nicodemos, para que a gente, por que ele teve esse diálogo com o Senhor Jesus, e por que Jesus disse no versículo 16, o que ele falou para os nossos corações. Nicodemos é um personagem, citado no Novo Testamento. No Evangelho segundo João, ao qual nós lemos, ele desperta o interesse das pessoas acerca da sua história, principalmente pelo episódio em que ele se encontra com Jesus, que é esse episódio onde ele se encontra com Jesus. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu principal dos judeus, ou seja, Nicodemos, ele era membro do Sinédrio. Para que eu possa aqui passar um resumo do que era o Sinédrio, para que vocês possam entender mais facilmente, era como se fosse a corte da época, era como onde eram feitas as leis, e eram feitas todas as leis, e como se fosse o Senado, como se fosse a Câmara dos Deputados, para que você possa entender, tem mais detalhes nisso, mas para que a gente possa entender aqui de uma maneira mais simples. Ele era principal ali, ele era um político, ele era alguém que tinha importância no reino de Israel. Ele era alguém de posses, ele era alguém que tinha importância. O nome Nicodemos é grego e significa conquistador do povo. A explicação por seu nome, de ser origem grega, se dá pelo fato de que, a partir do período dos governantes macabeus, tornou-se comum uma mistura de nomes gregos. Só para você ter aqui entender quem era Nicodemos. Quando Nicodemos se encontrou com Jesus, e aí está uma indagação, E aí, se você prestar atenção, lá no versículo de número 2, este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi. Por que Nicodemos foi ter de noite com Jesus? Por que ele foi ali, digamos que assim, escondido, ter esse diálogo com o Senhor Jesus? Porque ele era o principal, e ali Jesus já aspirava algumas conspirações contra ele, e Nicodemos, por ele ser o principal da sinagoga, por ele ser fariseu, ele se achava que sabia muito. Então ele foi ali ter com Jesus na calada da noite, meio que escondido, e fazer algumas indagações ao Senhor Jesus. E aí é onde eu quero entrar. Por que fazemos tantas indagações ao Senhor Jesus? Você vê que Nicodemos, ele já faz uma pergunta. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for com ele? Jesus respondeu, ele disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos queria saber ali mais daquilo que estava acontecendo, dos milagres que o Senhor Jesus já tinha feito, de tudo aquilo que o Senhor Jesus representava na época e representa nas nossas vidas. E ali ele vai fazendo aquelas perguntas, e quantas das vezes nós, cristãos, crentes, fazemos perguntas ao Senhor, principalmente quando algo dá errado,
O ser humano, ele é assim. Ele sempre pergunta. Lembra quando você era criancinha, que você perguntava: ah, mãe, por que isso? Ah, mãe, por que aquilo? Sempre o ser humano, ele tem isso de fazer perguntas. Eu sempre digo, nas escolas dominicais, onde eu dei aula, que sempre é bom, irmãos, perguntar. Sempre é bom perguntar, porque através da pergunta, mesmo que para você ache que seja uma pergunta tola, mas sempre é bom perguntar. Por quê? Porque isso te dá segurança. Sempre é bom você procurar alguém que você confie, quando você está aqui na igreja, um obreiro, um pastor, alguém que está aqui no púlpito falando algo da palavra do Senhor, sempre é bom indagar o porquê. E eu vou dar um exemplo. Vocês lembram o que aconteceu um pouquinho antes do dia 30 de março? Que surgiu aí nas redes sociais, na internet, um abençoado, vamos dizer assim, que estava falando que no dia 30 ia acontecer várias tragédias, várias coisas que não se sucedeu. Irmãos, e pasmem vocês, isso tudo porque falta de nós perguntarmos. Pasmem vocês, membros daqui da igreja, e eu não vou citar nome porque é antiético, foram fazer aquilo que aquele pastor estava mandando. Membros daqui da igreja, pasmem vocês. Por isso que é bom, irmãos, sempre perguntar. Digamos que o pastor fale algo aqui no púlpito, até o pastor, isso eu posso falar porque eu tenho liberdade com ele e ele é um homem de Deus. Se o pastor falar algo aqui, que você fica com dúvida, consulte a palavra do Senhor. Consulte a palavra do Senhor, veja bem, olhe, verifique. E chegue no pastor: pastor, olha, o senhor falou ali que quem colocou os animais na arca foi Moisés. Mas pastor, a minha Bíblia fala que foi Noé. Pastor, olha, eu creio, irmãos, se a pessoa for um homem de Deus como o nosso pastor ele vai, realmente é verdade, vai se corrigir, e qualquer um de nós, irmãos. Então sempre é bom você perguntar, porque com a pergunta você tem a certeza daquilo e você aprende mais. Você lembra quando você estava na escola, que você sempre perguntava, às vezes você ficava ali com vergonha de levantar a mão, e 30, 40 alunos, e ali você fica com vergonha de levantar a mão para o professor? Mas sempre quando você perguntava, sempre você aprendia mais. É assim nas nossas vidas. E Jesus, Ele nos dá essa liberdade. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada, onde é o nosso manual. O nosso manual de vida está aqui. Tudo que você tiver que perguntar, irmãos, tudo, exatamente tudo, está aqui na Bíblia. Tudo está aqui registrado na Bíblia. Até assuntos, irmãos, que você sente um pouquinho mais de vergonha de perguntar, um assunto de algum relacionamento, alguma coisa com o seu esposo, com a sua esposa, está aqui na Bíblia. Tudo, irmãos, está aqui na Bíblia. E Deus nos dá essa liberdade de nós perguntarmos. Deus nos dá essa liberdade de fazermos esta pergunta. Mas aí, irmãos, também tem aquelas perguntas que são erradas, né? Aquelas, digamos, não perguntas, mas aquelas respostas que nós demos que são erradas. Você lembra daqueles paralítico que fazia 38 anos que ele estava ali no tanque de Betesda? 38 anos ele estava ali. Quando Jesus chegou até ele, qual foi a primeira coisa que Jesus perguntou para ele? Qual foi, pastor? Quer explicação? O que ele respondeu? Não tem ninguém que me joga no tanque. Não tem ninguém que me leve e vem outro antes de mim e cai. Qual seria a resposta dele? Sim, eu quero. Essa deveria ser a resposta daquele paralítico. Às vezes nós
damos uma resposta ou fazemos algo que não pensamos. Então, é importante, irmãos, um culto de ensinamento, é importante que a gente acalme, é importante que a gente pense no que a gente vai responder e no que a gente vai perguntar. Principalmente no que a gente vai responder. Porque isso já me faz entrar num assunto, está um pouquinho fora, mas Deus me pede para falar. Principalmente quando a gente está entre o casal. E hoje eu tive uma experiência muito, muito legal quando eu saí de casa. Eu saí de casa e a minha esposa Amanda, ela foi no médico com a Helena, hoje à tarde, e ela chegou falando, olha, mas eu preciso comprar um remédio, que eu preciso fazer um tratamento assim, 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 e me comentou sobre aquele remédio. Eu falei, tudo bem, né, vamos comprar, tal. E eu fui, me troquei, tomei banho, e quando eu saí, falei, tchau, estou indo para a igreja, tal. Você já comprou o remédio? Qual seria a resposta dela, irmãos? Natural. Vocês mulheres, irmãos, a gente tem o nosso defeito também, mas vocês mulheres são uma bênção, né? A mulher, ela costuma dar uma resposta com uma pergunta, né? Geralmente é assim. E é uma bênção, por isso que eu amo minha esposa. E sabe o que ela me falou? Você me deu dinheiro para que eu possa comprar o remédio? Era só ela falar sim ou não. Não é verdade? Era só ela falar sim ou não. Mas ela veio com uma outra pergunta. Você me deu dinheiro para que eu possa comprar o remédio? Então isso, irmãos, principalmente nós, obreiros, homens, né? A nossa esposa, a Bíblia nos fala que é o vaso mais fraco, o vaso mais frágil. Então, que possamos pedir ao Senhor mais paciência. E as mulheres também, né? Possam ter aí a sua dose de paciência conosco, né? Mas aí, irmãos, nós temos que tomar cuidado com as nossas perguntas e com as nossas respostas. Isso nos leva ao relacionamento. Se você, talvez se a minha esposa ou se eu tivesse, eu não sou muito de brigar, mas talvez se eu estivesse um pouco mais nervoso por uma outra coisa que ela não tinha nada a ver, a gente já ia discutir por uma coisa banal, por uma coisa que não tinha necessidade naquele momento. Então, que possamos tomar cuidado com as perguntas e as respostas que nós demos. E como nós demos essas perguntas e essas respostas. Nicodemos, ele estava questionando ao Senhor Jesus. Ele queria saber mais. Eu li esse texto e falei, Senhor, que maravilha, porque aquele homem, ele queria saber, e aí o Jesus vem até um pouco grosso com ele e fala assim, você é mestre em Israel, você não sabe isso? Mas o que Jesus quis falar para ele ali? Jesus quis falar assim, olha, você precisa colocar um pouquinho o seu orgulho de lado, você precisa colocar o seu egocentrismo de lado, que é aquilo que só eu sei, só eu faço, só eu sei fazer. Então o que Jesus queria com essa resposta que ele deu para Nicodemos? Olha, você é mestre, você não sabe isso? Só um pouquinho grosso quando a gente escuta, quando a gente lê. Sou assim, puxa vida, Jesus falando assim para Nicodemos? Mas irmãos, Deus, Ele sabe de tudo. E Ele sabe puxar aquilo que você tem lá do fundo, para que você mesmo possa reconhecer. Para que você mesmo possa ter uma outra atitude. Foi isso que Jesus fez. Ele perguntou, olha, você é mestre e não sabe isso? O que ele quis dizer com isso? Ele quis falar, olha, desce um pouquinho, não queira saber demais, não queira ser o dono da situação. Talvez nós acabamos colocando que uma venda nos olhos. Quando nós estamos nessa situação, irmãos, é difícil. Eu sei porque eu falo por mim mesmo. Às vezes eu sou um pouquinho teimoso, e agora puxando para o meu lado, eu sou um pouquinho teimoso em casa. Às vezes a Amanda fala uma coisa, eu não, olha, é isso aqui, isso, porque eu sei, eu trabalho nisso.
Ela, não, peraí. Então, às vezes, é um pouquinho para a gente também reconhecer e a gente ter um bom relacionamento, ter um bom diálogo. E foi isso que Jesus quis provocar em Nicodemos. E Nicodemos continuou o diálogo, continuou, até que no versículo 16 o Senhor Jesus dá uma resposta maravilhosa, que eu acho tremendo, que eu acho, eu ia falar o resumo da Bíblia, mas não é, mas é super importante para nossas vidas. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você pode perguntar: por que Deus amou o mundo? Por quê? Eu quero colocar essa dúvida no seu coração nesta noite. Por que que Deus amou o mundo? Afinal de contas, nós somos tão maus. Afinal de contas, nós somos pecadores. Afinal de contas, nós pecamos toda hora, todos os dias. Afinal de contas, eu sou egocêntrico, eu sou mentiroso, eu sou mau pagador, eu sou um mau filho, eu sou um mau pai. Por que que Deus amou o mundo? E aí eu estou olhando para vocês, vocês estão todos com um carinha de interrogação. A resposta mais simples, irmãos, porque Ele quis. Não existe outra resposta, irmãos. E você pode até imaginar, mas tudo isso, irmão, tudo isso que você falou para isso? Sim, porque Ele quis, irmãos, porque Ele é Deus, porque Ele nos amou, porque Ele te amou, Ele, antes de você ter nascido, porque Ele já te conhecia, Roseli, antes de você vir ao mundo, porque Ele já te conhecia, Miguel, até mesmo antes de você vir ao mundo, porque Ele quis. Simples assim, irmãos. Você vê o amor de Cristo, o amor de Deus por nossas vidas. Ele pega o seu único filho, imaculado, que nunca pecou, para que morresse por mim e por você na cruz do Calvário. E uma morte de cruz. Porque Ele amou o mundo de tal maneira, e Ele deu o seu Filho unigênito, era o único filho que Ele tinha, para que todo aquele que nele crê. E aí nós vemos uma condição: você precisa crer. Ele ama a todos, irmãos, mas para que você não pereça. E eu já vou te explicar o perecer. Este perecer, irmãos, é na vida eterna. É na vida que teremos com Ele na glória. É na vida que teremos com Ele eternamente. Você imaginou, irmãos, e eu tenho essa liberdade de fazer essa comparação, quem é o mais velho aqui, Bernardino ou Adelino? Quem é o mais velho? O senhor, irmão Bernardino, quantos anos o senhor tem? Desculpa a pergunta. 77 anos, irmãos. A expectativa do brasileiro hoje está em torno de 70 a 80 anos, segundo o IBGE. E você imaginou você viver 70 a 80 anos, irmãos? É uma vida toda, são 80 anos. Mas você já imaginou viver eternamente com Jesus Cristo? Irmãos, não dá para se comparar, é eterno, é para sempre. Eu vou estar vivendo e regozijando, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus na glória.
É eternamente, irmãos. Não é 70, 80 anos, irmãos, nós estamos vivendo anos difíceis. Desde o ano passado para cá, este ano, estamos vivendo várias mortes, vários irmãos falecendo, vários pastores. Nosso pastor Pablo faleceu no domingo, né, irmã Rosana? Faleceu no domingo, já esteve conosco. Outros pastores também estão falecendo, irmãos. Eu posso parecer duro no que eu vou falar, mas é a realidade. Estão morrendo porque tem que morrer, irmãos. Já era a hora dele. Ah, mas por causa da doença, irmãos, eles estão na glória. Aquele que morreu com Cristo vai viver eternamente com Cristo. Aquele que aceitou o Senhor Jesus, que está escrito aqui no texto, aquele que nele crê, não vai perecer, irmãos. Agora, aquele que não crê, irmãos, você que está nos assistindo pela live, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, se você não crê no Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar a humanidade, infelizmente, irmãos, vai viver eternamente no inferno, sofrendo dores, sofrendo agonias, e não vai morrer, não vai cessar, irmãos, não vai cessar. Quando estamos e cremos no Senhor Jesus, nós viveremos com Ele eternamente. Viveremos com Ele numa cidade onde as ruas são de ouro e de cristal, queridos. Que o nosso pensamento não pode descrever as maravilhas que tem preparado para a gente lá. E às vezes a gente fica perguntando, e às vezes a gente fica indagando, e às vezes quando acontece, principalmente quando acontece algo de errado nas nossas vidas, a primeira coisa que a gente pergunta é: por que Deus? A primeira coisa, irmãos, que a gente pergunta. Eu me lembro quando eu quebrei o meu braço, eu acho que ninguém sabe, ou poucos sabem, que esse braço meu esquerdo não estica. Eu não estico esse braço. Eu fiz 3 cirurgias nesse braço em pouquíssimo tempo, janeiro, fevereiro e março, do ano de 2007. E quando eu caí, irmãos, eu era crente. Hoje eu tô meio relaxado, mas eu era crente, irmãos. Eu ia para monte, eu orava, eu jejuava, eu buscava. Irmãos, eu era crente. E nós estávamos ali na casa da minha sogra, em São Lourenço da Serra, e a minha esposa estava grávida da Helena, minha filha. E aí ela ia amarrar uma lona para a gente fazer uma confraternização no final do ano, e eu tinha acabado de levantar, fui tomar café, e aí eu vi ela, deu o primeiro passo no degrau, irmã, na escadinha. Aí eu olhei para ela e falei: não, deixa isso daí, eu faço para você, deixa eu só tomar o meu Nescau aqui, já faço. Ela: tá bom. Ela desceu, foi fazer outra coisa. Eu terminei de tomar café, fui lá, irmãos. Eu subi 2 degraus, irmão, 2 degraus. Quando eu subi, a escada virou, eu bati isso no chão, esfarelou a cabeça do rádio. 3 cirurgias, 1 ano afastado do emprego, onde eu idolatrava aquele emprego, irmãos. Aquilo era tudo para mim, não tinha mais nada, era tudo. Tudo é o trabalhar do Senhor. Fiquei no INSS durante 1 ano, pensei, falei: meu Deus, acabou minha vida profissional, porque 1 ano não vou saber fazer nada, meu braço torto, que meu braço ficava assim, eu não esticava esse braço, isso aqui foi muita fisioterapia que eu fiz. E a primeira coisa quando eu caí foi: por que Jesus? É a primeira coisa, irmãos, que a gente faz, é as perguntas. Primeira coisa. E aí Jesus falou: então peraí, você perguntou, então você vai sofrer um pouquinho. Sofri aí durante 3 cirurgias, 1 ano afastado do emprego. Pensei que ia perder o emprego, pensei que ia perder tudo. Não conseguia varrer o chão, irmãos. Uma vez a minha esposa derrubou um prato e eu fui ajudar ela a varrer, não conseguia varrer, porque eu não conseguia segurar a vassoura. Passei por psicólogo, psiquiatra,
mas tudo é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Tudo está nas mãos do Senhor. Se nós estamos enfrentando o que nós estamos enfrentando, outros que passaram antes de nós, passaram pior. Depois você vai lá no livro de Reis, se eu não me engano é livro de Reis, e vê a história de Elias. O que Elias passou quando ele foi lá ameaçado por Jezabel, que ele foi para a caverna. O que estava acontecendo no contexto histórico e bíblico daquela época? Então, às vezes, irmãos, nós se lamentamos, às vezes nós achamos e damos uma de coitadinho. Às vezes, irmãos, porque o pastor não me visita, porque o pastor não liga para mim, porque o pastor não me enxerga. Irmãos, nós temos que ter a certeza de que tem um que está te enxergando. Nós temos que ter a certeza de que tem um que está olhando tudo o que você faz. Nós temos que ter a certeza que é esse, que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Ele está com controle de tudo. Ele está com controle de tudo nas suas mãos. Ele está com controle de toda essa pandemia, de tudo isso, irmãos. Você já parou para pensar que lição boa você pode tirar dessa pandemia? Você já parou para pensar o que você pode tirar de bom da situação que nós estamos enfrentando? É uma situação caótica, muitas pessoas morrendo, várias mortes, muitas pessoas sendo infectadas. Na frente da minha casa tem um campo de futebol. Hoje eu olhei, meu Deus, estava lotado aquilo ali. Adultos, crianças, homens, velhos, mulheres. Estava lotado. Mas você já parou para pensar o que você pode tirar de bom de uma situação negativa? De uma situação onde você pensa que não tem mais solução? Como eu já falei, você lembra desse paralítico que fazia ali 38 anos que estava ali? Jesus fez uma pergunta para ele e ele não soube responder. Eu poderia me colocar no lugar dele e falar, se Jesus me perguntasse isso, eu falo, não, Senhor, eu quero andar, eu quero largar essa cama aqui e quero andar. E Jesus ainda insiste. Jesus é tão bom, irmãos, que Ele amou o mundo de tal maneira, Deus é tão bom que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que morresse por nós. Nós não merecíamos este amor, nós não merecíamos, mas pela graça, nós conquistamos. Somente basta crer, somente basta acreditar que Ele pode salvar a sua vida, pode salvar a sua alma. E Nicodemos faz esse relato, e aí vocês já conhecem, Jesus dá-lhe algumas respostas, e aí ele fala, puxa vida, Jesus, como é que eu posso ser velho e voltar ao ventre da minha mãe? Ele não entendeu que era pelo Espírito, ele não entendeu que era algo sobrenatural, que nós podemos sim nascer de novo, da água e do Espírito. Nós podemos sim ter uma segunda chance. Nós podemos sim ter a vitória em nossas mãos. Eu sempre digo, irmãos, que Jesus não precisava fazer mais nada por nós. O que Ele fez na cruz do Calvário, salvar a nossa vida, a nossa alma, Ele não precisava fazer mais nada. Mas Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, porque mesmo eu sendo mal, Ele ainda me dá o que é bom, Ele ainda me ensina,
Ele ainda me corrige, Ele ainda me dá coisas maravilhosas, irmãos. Que nesta noite, irmãos, podemos crer que o amor de Jesus Cristo, Ele é muito grande, irmãos. Nós não podemos imaginar, não há dinheiro, irmãos, que possa comprar a nossa salvação. Não há nada que possamos fazer para comprar a nossa salvação. A única coisa que possamos fazer é crer. Crer que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio tirar o pecado do mundo. Que Ele veio nos salvar. Irmãos, sempre questionem, sempre perguntem. Se você ficou com dúvida, vá até a palavra do Senhor. Se você ficou com alguma dúvida, questione, pergunte ao próprio Deus. Deus fala nas suas escrituras: se você tem dúvida, venha a mim, que eu vos aliviarei, que eu vos darei a resposta. Que o Senhor possa abençoar a cada um nesta noite. Eu agradeço, pastor, pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus.